Olá, empreendedoras! Eu sou a Anne Caroline, sou consultora do Sebrae e hoje a gente vai falar sobre o Canvas do empreendedorismo feminino. E agora, já que vocês preencheram toda a parte do eu, nós vamos direto para a parte do meu, que é a modelagem de negócios. Então você vai começar preenchendo pelo 5, que é qual problema você resolve para o cliente. E aí eu sempre dou a dica de citar 3 problemas que você resolve para o cliente. Por exemplo, se a sua empresa é uma empresa de alimentação, você vai ali focar qual o problema que você está resolvendo. É o problema de se alimentar na hora do almoço, a vontade de comer um doce. Então isso que você vai citar no 5. E aí logo depois você preenche o 7, linkando com os problemas que você citou, 3 problemas, você vai trazer 3 soluções linkado a esses problemas. Então você vai citar qual produto ou serviço que você oferece para o seu cliente trazendo essa solução. E aí a gente preenche aqui no meio a proposta de valor. Então você vai demonstrar qual valor agregado você está entregando para o seu cliente. Lembrando que você tem que se diferenciar do seu concorrente. Então também fazendo uma análise de mercado, lembrando dos seus concorrentes, citando os principais, qual proposta de valor que você vai se diferenciar. E aí você transforma essa proposta de valor numa mensagem clara e sucinta sobre o seu negócio. Já no 8, você vai dizer para quem você está criando esse produto ou serviço. E aí você vai também elencar quais são os seus clientes mais importantes. E é também importante você linkar essa parte do segmento de cliente, criando as personas do seu negócio, que a gente também tem essa ferramenta dentro do caderno. E aí no relacionamento com o cliente, você vai dizer como você faz para conquistar, manter e expandir seus clientes. Quais relações já foram estabelecidas e quais você pode implementar. Que aqui você vai tratar sobre a fidelização do seu cliente, que é muito importante. Já nos canais, você vai dizer por quais canais que você aborda esse segmento de clientes. Lembrando assim que você tem que definir faixa etária. Cada rede social a gente sabe que atinge um público. Então, depois que você definir esse segmento de cliente, faixa etária e tudo mais, você vai saber identificar quais são as redes sociais que mais conversam com o seu público. E a partir daí, você vai dizer quais canais que você está utilizando para conversar com o seu público. Se vai ser LinkedIn, Instagram ou o Pinterest também. Então aí você vai elencar esses canais que você vai tratar essa comunicação com o cliente. Lembrando que não é importante que você tenha assim vários canais disponíveis, mas aquele canal que você escolheu para conversar com o seu cliente, você precisa também ter uma resposta imediata. Já que a gente tem muitas redes sociais hoje em dia, não é obrigatório que você esteja em todas as redes sociais. Mas aí você tem que sempre estar respondendo o cliente prontamente quando ele lembrar de você ou do seu produto ou da sua empresa. E aí nas parcerias principais, essa parte é muito importante porque é aqui que você vai fortalecer o seu negócio. Então você vai dizer quais são os seus principais parceiros e também os fornecedores, ele entra nessa parte de parcerias. E aí nas atividades principais, você vai dizer, a partir da proposta de valor que você criou, canais de distribuição e relacionamento com o cliente, qual é a atividade principal que você vai oferecer. Geralmente eu falo para as clientes preencherem aqui, na parte 12, o portfólio do seu negócio. Então, se você é uma empresa de alimentação, você oferece somente o almoço ou você também oferece café da manhã. Então, quais são as atividades principais que você está entregando na sua empresa e no seu negócio. E aí, nos recursos principais, essa modelagem de negócio ela foi feita também ali naquele momento inicial que você está abrindo o seu negócio. Então, aí você fazer uma pesquisa de o que você precisa para iniciar o seu negócio aqui nos recursos principais. Se você vai abrir uma empresa de alimentação, você precisa de todos aqueles utensílios de cozinha, precisa de um ponto físico ou você vai atender somente no delivery. Então, isso que você vai colocar aqui nos recursos principais. E aí, logo depois que você preencheu aqui quais são os recursos principais para você iniciar esse negócio, você vai preencher a estrutura de custos. Aí você vai elencar quais são os seus custos fixos variáveis mais importantes, descrever aqui nos principais recursos quais são os mais caros. Por exemplo, se eu vou oferecer o serviço de alimentação, qual que é o recurso mais caro que você vai ter que investir? Vai ser talvez uma máquina para fabricar em larga escala. Então aqui que você vai também dizer quais são os principais recursos e elencar os mais caros e dentre as principais atividades quais são aquelas que vai exigir o maior investimento. E aí também é importante você lembrar, na atividade principal, se ela exige um maior investimento, será que isso também compensa para o seu negócio? Tem público-alvo? É um serviço que você vai estar oferecendo que ele tem viabilidade? Porque às vezes também a gente pensa em ter uma principal atividade que exige um recurso muito grande, só que ela também não atende um público
em alta escala, que aí você vai ter prejuízo nessa atividade. Por isso que é sempre todos esses bloquinhos do meu, eles vão se conversando. Então, se você preencheu aqui a atividade principal e você viu que tem uma atividade que ela vai exigir um recurso muito alto, aí você tem que rever isso no seu modelo de negócios. E na fonte de receita, é claro que a gente abre uma empresa para o quê? Ganhar dinheiro. Então, você vai dizer aqui quanto que o seu cliente está disposto a pagar. E essa pergunta, eu sempre digo que ela responde muitas outras perguntas no seu modelo de negócio. Por exemplo, o meu cliente está disposto a pagar R$120 numa alimentação na hora do almoço? Ou ele quer ali pagar um valor reduzido só mesmo para se alimentar ali diariamente no horário de almoço que ele trabalha? Então, isso daqui ele vai nortear o seu negócio e qual segmento de cliente você vai atender, qual classe social e tudo mais. E aí também você fazer uma pesquisa dentro dos seus concorrentes por qual valor que eles estão dispostos a pagar e qual eles cobram atualmente. E aí você vai definir o seu modelo de receita. E a partir disso também você fazer uma tática de preços. Se você vai fazer um preço mais competitivo no mercado ou a sua proposta de valor ela vai ser autossuficiente para você também cobrar um valor mais alto no seu produto ou serviço. E tudo isso todos os blocos eles vão se juntando e formando o seu modelo de negócios para que o seu negócio ele seja mais viável e prospere ao longo dos anos. Então, depois de ter preenchido toda a parte do meu e formatado o seu negócio, você vai ter a sua empresa muito mais competitiva e sustentável para enfrentar as dificuldades do mercado. E se você ficou com alguma dúvida, procure os canais de atendimento do Sebrae.